Vamos lá, dando início aí hoje um pouquinho mais tarde, eu conectei lá às 10 horas e justifiquei o motivo, né? Estava num evento do Motoclube Águias de Cristo e acabou que atrasei um pouco aí o início da aulinha. Avisei, né, que deixaria salvo, até por causa do horário um pouco mais tarde. Mas a gente não pode deixar de caminhar e vamos lá então, né? Agradeço aí quem está participando, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela tá acompanhando aí, seja agora na live, seja no ao vivo, seja depois na gravação no canal do YouTube. Peço que ajude a compartilhar, ajude a espalhar semear aí essas boas novas. Vamos lá, Provérbios 17, uma coisa que eu quero ressaltar e que eu acho muito interessante assim, do livro de Provérbios é que é um livro prático. Né? Você pode ver que a gente não está falando de teologia, a gente não está falando de doutrina, a gente não está falando, até porque não é isso que eu me proponho a fazer, mas a gente não está falando de coisas muito profundas, né? Assim, de debater algumas coisas da Bíblia ou de temas mais profundos, mas a gente vê coisas muito práticas, né? Muito fáceis de você lidar. Tem coisas que não precisam nem de explicação, né? Você lê ali e ela já é uma coisa por si só aplicável. Né? Ontem que a gente ainda discutiu um pouco ali entrou um pouco do livro de Levítico, né? Mas foi mais para dar uma explicação mesmo e entender como funcionava a cabeça de Salomão. Mas se você pega o livro de Provérbios, tem muita coisa que é muito prática de você já entender, né? Como é isso que a gente vai falar agora. Olha só, no Provérbios 17, versículo número 14, ele diz o seguinte: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Né? É uma coisa muito clara. Né? Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. O que é um dique? É uma represa. Né? Aquilo ali é como uma represa mesmo. Né? O dique é aquilo que vai formar aquela barreira para conter aquela água. Então, se você aquilo ali está quieto, né? A gente lembra de Mariana, Brumadinho, né? Quando romperam os diques, quando romperam ali as barragens, aquilo ali saiu, inundou e levou muita morte àquela região. É basicamente a mesma coisa. Então, começar uma discussão é como abrir brecha no dique. A partir do momento que aquela brecha é aberta, você não tem como mais conter, não tem como mais segurar aquilo ali, aquilo que está sendo represado, a força da água que está sendo represada ali. Então, começar uma discussão, né, a partir do momento que você começou, depois segurar aquilo vai ser muito difícil. Então, é prático. Então, não comece uma discussão, não comece um debate sabendo que aquilo ali não vai parar numa situação boa. Começou, aquilo ali vai para frente. Tá? Então, por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Né? Resolva aquilo ali, resolva de uma maneira que evite que isso entre numa discussão e numa situação que vá depois ir para uma ofensa ou vai causar algum prejuízo ao seu relacionamento, à sua relação, porque depois vai ser pior para poder fazer a reparação disso. Né? E depois que o estrago está feito, né? É bem complicado. E o versículo 19 diz o seguinte: quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O que ele quer dizer aqui com portas altas? É orgulho. Tá? Essas portas altas aqui, esse termo aqui, ele está se referindo ao orgulho, à vaidade, à soberba. Então está procurando a ruína, até porque a gente já estudou que né, a soberba antecede a ruína, né? Então, se está procurando a ruína, ele está se referindo aqui ao orgulho, à vaidade, à soberba. Então, quem começar uma discussão, como abriu em brecha um dia, que no versículo 19 ele diz: quem ama a discussão um pecado, então não é coisa boa, tá?
Então pense bem nas suas atitudes, pense bem nas suas palavras, pense bem, em vez de ser uma pessoa irritadinha, né, a gente já estudou sobre isso também, uma pessoa estressada, uma pessoa, eu, né, sou esquentado. Pensa nisso, vê se suas atitudes estão sendo condizentes com uma postura que está te trazendo paz. Né? É melhor ter paz do que ter razão. E o versículo 28 ele encerra muito bem essa argumentação. O versículo 28 ele diz o seguinte: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Né? Então, assim, não. As pessoas, um ditado que diz também, né? As pessoas acham que eu sou sábio até eu. As pessoas acham que eu sou burro até quando eu tô quieto. E elas têm certeza quando eu abro a boca. Né? Então, assim, um insensato passará por sábio se ficar quieto. Fica quieto, tá? Tem hora que é melhor ficar quieto mesmo e deixar a situação para lá, do que virar uma discussão, virar um problema e trazer estragos que depois vão ser difíceis de você remediar. Né? Então, assim, se passe por sábio. É melhor ficar quieto e se passar por sábio do que abrir a boca e as pessoas saberem, né, o que está passando ali na sua mente, no seu coração de fato. Tá? Então fica quieto, não entra em discussão, poupa seu tempo, poupa ganhe a sua paz, mantenha a sua paz. Acho que vai ser mais vantajoso para mim, para você, para todo mundo. Tá? E agora o outro assunto que eu quero entrar trata de um tema bem atual. Tá? Olha só, versículo 13: quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Versículo 15: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Tá? Vou repetir. Versículo 15: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Versículo 20: o homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Olha o 23: o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. 26: não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. E o 5 diz o seguinte: quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Então, olha só, eu vou repetir o versículo número 20. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Né? E 23, o ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. A gente tem, às vezes, uma falsa impressão e uma falsa sensação de que as pessoas que estão envolvidas com esquemas, com suborno, envolvidas com injustiças, elas estão gozando de uma prosperidade, elas estão sendo pessoas prósperas, elas estão sendo prósperas naquilo que elas fazem. Acontece que a nossa visão de prosperidade está muito ligada a dinheiro. Então a gente vê pessoas aí famosas, né, não famosas de artistas, assim, mas eu estou falando de famosas que estão aí na mídia que a gente conhece. Né? Só a gente lê um pouco das notícias e a gente não cita nomes, cada um sabe se adequar à realidade àquilo que está sendo dito. Né? Então a gente tem a falsa impressão, ou a gente tem a ilusão de que essas pessoas estão prosperando, de que essas pessoas são pessoas prósperas. Mas essas pessoas não são pessoas prósperas. Também usando um provérbio aí, né, um ditado, a pessoa era tão pobre que ela só tinha dinheiro. Então, se a gente confunde e acha que essas pessoas são pessoas que estão prosperando porque elas têm um suposto poder, elas têm um poder, elas têm uma condição financeira que as enriqueceu, mas se isso foi feito seguindo ali o que está no versículo 23, o ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça, aquele que zomba do inocente, aquele que castiga o inocente, aquele que zomba do pobre, aquele que se alegra com a desgraça, aquele que absolve o ímpio e condena o justo. Se ele estiver ganhando dinheiro, se ele estiver enriquecendo às custas disso, essa pessoa não é uma pessoa próspera. Tá? Ele não goza de prosperidade, ele pode usufruir de dinheiro, ele pode usufruir de poder, mas ele não é uma pessoa próspera. E olha só, quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter o mal no seu lar.
essas pessoas não têm paz, essas pessoas não têm muitas das coisas do que eu e do que você tem, tá? Elas têm dinheiro, mas nem tudo se resolve com dinheiro, tá? O dinheiro, óbvio, é muito importante, riquezas são muito importantes, mas eu acho que você ter paz e ter uma consciência limpa, você andar de cabeça erguida por onde quer que você vá, eu acho que isso não tem um preço, isso não tem, e isso tem um valor muito alto. Então, a gente não pode confundir e achar que essas pessoas estão se dando bem e essas pessoas estão sendo prósperas. Sabe-se lá o que se passa na casa dessas pessoas, na família dessas pessoas, se eles estão cometendo esse tipo de atitude. Ah, não, mas vale a pena. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena ser corrupto, vale a pena aceitar suborno, vale a pena aceitar subornos escondidas para desviar o curso da justiça. Não, não vale a pena. Porque se você tem princípios, usando aí uma outra frase, se você quebra um princípio, o princípio te quebra. Então, se você tem um princípio e você quebra esse princípio vai te quebrar em algum momento, tá? Então, não vale a pena você quebrar os seus princípios, quebrar os seus valores, achando que os seus valores têm um preço, tá? Mantenha a sua postura, mantenha a sua integridade, porque isso vai te garantir paz, isso vai te garantir segurança, né? Para aquilo que você faz, para aquilo que você pensa, para aquilo que você vive. Isso é ter uma postura de sabedoria. Não confunda e não ache que o que essas pessoas estão vivendo pervertendo a justiça, inocentando o corrupto, castigando o inocente, açoitando quem merece ser honrado. Essas pessoas não têm paz. Essas pessoas vivem numa aparente prosperidade, mas isso não é tudo, tá? O versículo 15, né, condenar o justo, absolver o ímpio, são coisas que Deus odeia. A quem você quer agradar? Vale mais agradar a quem? A Deus ou aos homens? Né? Vale mais eu me conduzir pelo temor do Senhor ou pela aquilo que eu quero aparentar para os homens? Esse capítulo de Provérbios ele fala que vale muito mais a pena eu comer um bocado de pão seco com honestidade do que um banquete, do que uma fartura onde há desonestidade, onde há perversão. Então, eu sigo o quê? Eu me pauto pelo quê? Eu me pauto por princípios, eu me pauto pela palavra de Deus, eu me pauto pela verdade de Deus. Né? Então, que tipo de prosperidade eu quero usufruir? Que tipo de prosperidade, que tipo de caminho eu quero seguir? Né? E tenha certeza, o homem de coração perverso, ele não prospera. Tá? Ele não prospera, não confunda riquezas, não confunda somente finanças. Isso é só uma parte de prosperidade. E se não falta o mal no lar de quem retribui o bem com o mal, o que você quer que seja próspero na sua casa? O mal ou o bem? O mal ou a bondade? O mal ou a paz? O mal ou um momento, né, que você pode usufruir com a sua família, cumprindo os princípios e andando de cabeça erguida e dando orgulho para seus filhos, dando orgulho para seus pais, dando orgulho para aqueles que te amam. Né? Então, guarde isso, reflita nisso e guarde isso no seu coração. Não vale a pena usufruir do suborno, não vale a pena perverter a justiça e não vale a pena condenar o inocente em virtude do que é culpado, do que é ímpio. Tá? Então, são aí as aplicações que a gente tem desse capítulo do livro de Provérbios. Guarde isso no seu coração, leve isso para a sua vida, medite, reflita nisso. E amanhã a gente volta, amanhã às 10 horas, no mesmo horário aí, hoje que eu tive esse contratempo, mas a aula aí está salva, vai ficar salva. Você pode divulgar, compartilhar e crescer em conhecimento e na graça do nosso Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, no final de semana abençoado, e a gente vai seguindo aí, lembrando que a gente já passou da metade do livro de Provérbios, estamos aí caminhando para a reta final, e como eu prometi lá na primeira aula, no capítulo 31, o último capítulo, eu vou contar aí uma experiência, um testemunho da minha vida sobre que eu tive com Deus em relação ao livro de Provérbios.
tá? Então, se você acompanhar, se você seguir aí essas aulas, eu vou compartilhar com você uma parte aí da minha vida e da minha experiência com Deus, através da Bíblia, através do livro de Provérbios. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus.